Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a história da fundação da religião dos Mormons, o seu fundador e os porquês dessa religião ser considerada aceita pelo movimento protestante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu curtir, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não sei você, mas muita gente se depara com aqueles lindos templos, grandiosos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Podem assistir vídeos, perceberem a boa música, muitos hinos que eles entoam. São hinos também cantados pelas denominações protestantes, pelas outras denominações protestantes. E você pode pensar, mas qual o problema? Olha o nome da igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Qual o problema dessa religião? Então, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela foi fundada oficialmente em Lafayette, em Nova York, no ano de 1830. Joseph foi criado em circunstâncias humildes em Palmyra, Nova York. Muitas igrejas e pregadores estavam competindo por conversos naquela região. Joseph estava confuso sobre qual igreja se filiar, porque todas ensinavam coisas diferentes. Foi quando ele leu um versículo na Bíblia dizendo que aquele que tivesse dúvidas deveria perguntar a Deus, e ele responderia. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Joseph decidiu orar. Ele foi para um lugar isolado, em um bosque, e lá se ajoelhou. Então perguntou a Deus em oração a qual igreja deveria se filiar. Deus e Jesus teria aparecido a ele em uma visão. Posteriormente, Joseph descreveu essa experiência sagrada. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição e pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me chamando pelo meu nome e disse apontando para o outro: "Este é meu filho amado, ouve-o." Deus e Jesus teria dito a Joseph para ele não se filiar a nenhuma das igrejas existentes. Também teria dito que por meio dele, Jesus restauraria sua igreja original. Joseph Smith viria a ser um profeta, assim como os antigos profetas bíblicos. Ele teria recebido a autoridade do sacerdócio que havia sido perdida e, com isso, o poder para batizar, curar os enfermos e chamar apóstolos e outros líderes. A igreja restaurada foi organizada oficialmente em 1830. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias seria a Igreja de Cristo restaurada. Jesus estaria realmente à sua frente e guiando em direção a Deus por meio de um profeta moderno. Para eles, a Bíblia é uma coleção de livros sagrados escritos por antigos profetas e historiadores. O Livro dos Mormons é uma coleção de diários e histórias passadas de um escritor para o outro por um período de aproximadamente 1000 anos. O primeiro autor é o profeta Nefe, que saiu de Jerusalém com sua família em 600 a.C. e navegou para as Américas. Nefe passou o registro para o seu irmão mais novo, que depois entregou a seu filho. Cada autor passou os registros a alguém em quem confiava. Mormon era o nome do profeta que reuniu todos os inscritos em um só livro, sendo por isso chamado o Livro de Mormon. Em 1823, Joseph Smith foi guiado aos registros antigos e teria traduzido pelo poder de Deus.
Para os mormons, a Santíssima Trindade é o termo que muitas religiões cristãs usam para descrever a Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Os membros da igreja acreditam nos três, mas não creem que eles sejam a mesma pessoa. Eles acreditam que sejam um em propósito. Seu propósito seria ajudar a alcançar a verdadeira alegria nesta terra e na vida futura. A entrada no templo é permitida apenas aos membros da igreja que se esforçaram e se prepararam para tirar o máximo de proveito dessa experiência. Porém, quando os templos são construídos e em outras ocasiões especiais, visitações públicas são realizadas a fim de que não membros possam visitá-los e ver a parte de dentro do edifício. Além disso, muitos templos têm centros de visitantes e os jardins estão abertos a todos. Para os mormons, enquanto os justos descansam, aqueles que foram iníquos viverão em uma prisão espiritual, geralmente chamada de inferno. A prisão espiritual, para eles, não é um julgamento final ou castigo eterno. Deus, para eles, é amoroso e justo, por isso o Evangelho de Jesus Cristo será ensinado aos que estão na prisão e eles terão oportunidade de aceitar o Salvador que os libertará. Eles têm uma visão diferente do inferno, bem diferente das imagens de lava, fogo, tridente retratados nos filmes. Para aqueles que decidem não seguir a Deus durante a vida, eles acreditam que seu espírito vai para um inferno temporário quando morrem. Nesse caso, o inferno refere-se mais a um estado de espírito do que a um local. A dor resulta do remorso e do pesar, não do fogo e do enxofre. Para eles, Deus e Jesus são infinitamente justos e misericordiosos. E eles creem que as pessoas que em vida não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus e aceitá-lo, terão essa oportunidade depois da morte. O Evangelho de Jesus seria ensinado a eles e, se decidirem se converter a Deus, eles terão um lugar no céu depois do julgamento final. Admitia poligamia, o casamento com diversas mulheres. Joseph Smith teve mais de 20 mulheres. Brigham Young foi o segundo sucessor e teve um harém com 27 esposas. John Taylor, terceiro sucessor, teve 7 mulheres. Woodruff, em 1890, cancelou a poligamia, não por reformulação do movimento, mas por uma lei do Congresso americano que proibia a poligamia nos Estados Unidos. Cancelou a poligamia como lei, mas na prática ela nunca cessou. Com o consentimento da primeira esposa, eles não consideram poligamia, e sim acordo. Por que será a poligamia é defendida no mormonismo? Eles a consideram como uma revelação especial. Dizem que Jesus teria sido polígamo e se casado com Maria Madalena, Marta e Maria. Leva as mulheres a aceitarem a poligamia? Segundo a doutrina mórmon, as mulheres casadas são senhoras na eternidade. As mulheres que não se casarem serão servas e escravas. A função do homem, então, seria libertar o maior número possível de mulheres. A poligamia seria, então, a chave de acesso para serem senhoras na eternidade. Uma doutrina aberrante, humilhante que fere a dignidade da mulher. As escrituras ensinam a monogamia. Casamento selado. Acreditam que o casamento é para sempre, para além da morte, quando as escrituras sagradas diz que o casamento vai até que a morte os separe. Negam a Trindade e para eles Deus estaria em processo de aperfeiçoamento. Deus seria semelhante ao homem e eles veem Deus como uma extensão do pensamento humano. Defendem Deus como de carne e ossos. Jesus seria o mais velho dos homens e teria ido, depois de ressuscitado, aos Estados Unidos, escolhido mais apóstolo e organizado a Igreja dos Mormons.
Não creem no credo apostólico, não creem na divindade de Jesus e interpretam Jesus de acordo com a revelação ótica de Joseph Smith. Joseph Smith teria ressignificado o conceito de Jesus e do Espírito Santo e teria trazido o perfeito conhecimento de Jesus, pois todas as igrejas estariam equivocadas e que através dele, Joseph, o profeta, a revelação teria chegado. Novas revelações. Para eles, ainda existem novas revelações e apenas no mormonismo seria possível conhecê-las. Salvação. A pessoa depois de morta ainda pode ser batizada para ser salva, equivocadamente baseados em 1 Coríntios 15, 29. Na perspectiva do cristianismo tradicional, a decisão do batismo deve ser tomada em vida. Para eles, a salvação se dá por obra e crença nos ensinos do movimento mórmon, o Livro dos Mormons e o Livro de Doutrina e Convênio, que seriam revelações inspiradas. Creem no castigo temporário após a morte e a Bíblia seria deficiente e praticamente superada pelas revelações mórmons. Somente Joseph, para eles, seria o porta-voz de Deus. O mormonismo é um movimento sectário e herético com mais de 9 milhões de adeptos no mundo, porém a maioria nos Estados Unidos. Aqueles que deixarem o movimento, perdem a vida eterna. O movimento não pode utilizar o termo igreja, porque ao usar, estão usurpando o termo, pois suas doutrinas contrariam as doutrinas bíblicas. Deus é espírito e não está limitado a conceitos de tempo. Deus é livre e soberano. Ninguém jamais viu a Deus. A salvação é dada pela graça e não precisamos de intermediários. Maldita, anátema, qualquer revelação além das Escrituras. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.